E filmando você? não, né? Vai ser ótimo Viu, no podcast, você me chama de Lelé, vai ser ótimo. Pode fazer merchan. Gente, então meu look hoje... Olá. Assim, minha vida foi sempre assim. Ô, Lucas, podemos começar ou não? Tá com ideia fixa, hein? E ouve, olá! Vou fazer a mesma técnica do microfone longe. Tem que colocar a palminha, né? Em 3, 2, 1, sabe? Olá! Estamos mais uma vez aqui, eu, vocês e ele, o surpreendente, né? O maravilhoso, né? O polido Toledo. Como você está, Toledo? Polido. Até aí você colocou o branding. Tô bem, viu, tô né? bem. Obrigado, Poli. Tá tudo bem? Graças a Tudo Deus. tranquilo? Hoje temos uma convidada muito especial. Cara, chegou o dia de um dos nomes que você usou pra me convencer a sentar aqui, hein? Ah, Que resposta. antes da gente. Que Toledo. Foi verdade. Eu usei o seu santo nome em vão. Eu tô acostumada com isso, tá tudo bem. Não, do meu lado aqui, do meu lado direito aqui, ela. Como não trazer Lelê Sade ao podcast, né? É até assim. Eu coloquei a minha melhor camisa, passei até Tá um muito perfume, chique. passei uma pomada. Eu não sabia que tinha pomada pro cabelo. Só pra Olha, gente- você não sabe que tem pomada pro cabelo. Ah, não sabia, pomada pra mim é de... Você sabe tudo que tem no mercado. Você sabe tudo que tem. do que falar dessa mulher, Nossa, mãe, recém-mãe. sim, Como é que é o nome do... Francisco. Francisco. Adorei, o nome do Papa. Nome Certo, do Papa. O nome do Papa. É isso aí. Empreendedora nata, influencer do mais alto nível. E assim, se você quiser saber alguma coisa sobre o mundo da moda, né? Assim, se você precisar de uma consultora do mundo da moda, lá na Purple, você já sabe quem chamar, né? Porque, Ai, meu, Poli, você é demais. obrigado. Eu acho que eu vou te Querida. contratar como meu RP. Você quer falar, né? Fala, me apresentar fala, para as pessoas assim que nem você claro. me apresentou, eu tô feita. Eu vou É fechar muito todos os fácil, contratos. É muito fácil vender você. Ó, Eu sou muito sua fã, você obrigado, sabe, né? obrigado por você estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Tá. Imagina, assim, pra mim é uma honra estar aqui com o Poli, porque o Poli foi meu professor de marketing 3 e a gente tava fazendo a conta em 2008, Doito. né? O tempo tá passando muito rápido. E eu acho que pra todo mundo que fez SPM, né, Toledo, a gente tem uma memória, assim, afetiva do Poli. Impossível qualquer pessoa que tenha passado, né, Não, para de... É verdade, pela matéria Marketing 3 e não ter sido impactado por ele. Eu acho que, assim, você marcou a história de todos os seus Obrigado. alunos, a minha também. O meu amor pelo marketing muito vem, de verdade. Eu de sei, tudo que não, a você gente me não aqui, a inspirou. gente não precisa. Não, eu não tô aqui porque Você sabe eu tô disso. falando isso de, assim, realmente, é verdade isso. E o marketing é muito dinâmico, né? Eu acho que o Poli, ele trazia muito isso pro nosso dia a dia, pra nossa vivência. E isso faz muita diferença, porque... Nem eu sabia. tô te contando. Ó, Lelê, Como? ele não é o Toledo, ele é o Marcelo. Tá, mas você chama ele de Toledo, eu vou chamar ele de Toledo também. Você chama de Marcelo. Tá. Tá, e assim, Ok, e ela é a desculpa, Lelê. Marcelo. Chama do que você Ele quiser. é Toledo Lelê. também. Ela é a Lelê, mas só eu chamo ela de Lelé. Mas Ah, jamais. Ela é louca, mano. Não. Não, sabia. Lula Lelé. A Marcela me chama de Lelé também. Tranqueira? Aham, tranqueira. Eu ia falar tranqueira, mas eu achei melhor não A falar. tranqueira, eu quero trazer a tranqueira aqui. Pra quem não Traz, sabe, é a vai lá. Tranquese. É outra influencer também, né? Ela te Do ama. mundo. Eu quero trazer ela aqui Traz também. ela. Eu chamo ela de tranqueira. Eu sempre avacalhei meus alunos, né? Cara, mas que legal que você tá Demais. aqui. Como é que foi o ser mãe? Foi difícil? Foi fácil? Pelo menos depois que nasce, acho que tudo fica mais tranquilo, né? Você perde alguns dias de sono, talvez, mas, né? Eu acho que, assim, a maternidade ela é muito transformadora pra mulher. Pro pai também, a paternidade Sim. também é muito transformadora, né? Mas traz um mundo novo, um amor que a gente desconhece, que eu desconhecia, um amor muito, nossa, impossível de descrever. Só sendo, né? Não tem Só jeito. sendo e sentindo, então eu acho isso muito lindo, assim, da maternidade, muito especial. E vem com seus desafios, porque tudo vem com desafios, né? Então, eu acho que o primeiro filho, ele
ele vem para ensinar muitas coisas pra gente que a gente ainda não sabe. Eu me surpreendi com várias coisas que eu realmente não tinha ideia. E a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Os filhos ensinam muito pra gente. Sim. E eu acho que o desafio maior pós-bebê é conciliar, né, Polly, a carreira com a maternidade. Ainda mais você, né, que tem uma agenda doida, né? Eu percebo com ela quando eu falo do WhatsApp, né? Que às vezes ela é muito seca e rápida respondendo, mas eu sei que porque ela tá com a vida. Não me leve a mal. Eu entendo que a vida é uma doideira, mas assim, é que entra um componente novo que é inevitável. É inevitável, né, assim. E assim, eu acho que quando falavam pra mim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu achava que as pessoas eram muito exageradas, assim, mas elas não são, de fato. É mesmo? Nasce uma culpa, porque é isso, você tá trabalhando, aí você se sente culpado porque você não tá com seu filho, aí você tá com seu filho, você tá culpado porque você não tá trabalhando. Tudo, assim, você vive essa dualidade o tempo todo, e eu acho que isso é natural, eu acho que a gente também vai se acostumando com a nossa nova rotina e com tudo isso, mas eu acho também que eu tive muita sorte de ter tido um filho num momento muito bom da minha carreira. Porque eu já estava com os meus negócios estruturados. Sim. Então, eu tenho uma equipe também super estruturada. Sim, o Poli já foi no escritório, conhece, gente, enfim. Né? É um timão, são 120 pessoas. Então, eu também tenho um sócio incrível. 120 já? É bastante gente, mas assim, é isso. Acho que foi um momento muito bom. Acho que se tivesse sido antes, teria sido um pouco mais complicado. E também, nada como a maturidade, né, Polly? Eu fui mãe aos 35. Nossa, que coragem. Que coragem. E foi muito bom, porque eu me sinto muito, assim, mais madura, mais segura. E foi um momento muito especial, assim, a maternidade é muito legal. Lelé, eu sempre falo isso com a maior, assim, sem. Eu não falo isso por questões mercadológicas ou eu falo como uma convicção de vida. Sim. É muito mais fácil ser homem do que ser mulher nesse mundo. Pode ter certeza disso. A gente pode falar que é verdade ou será que vão julgar a gente? Não, é verdade. É muito mais fácil ser homem do que ser mulher nesse mundo. Eu acho que já foi. Falo como homem. Que bom que você fala como homem, porque daí a sua fala tem o seu, né? Enfim, a sua visão. Eu acho que a mulher, ela tem hoje, né, esse leque de possibilidades que é incrível, dela poder ter a própria carreira, dela trabalhar, dela correr atrás dos objetivos, dela estar, né, lado a lado aí com o homem no mercado de trabalho. Eu acho isso muito, muito incrível. Mas é claro que existe uma cobrança na mulher em relação à maternidade, à carreira. Hoje a gente tem que fazer tudo, né? A gente tem que ser presente para os nossos filhos, a gente tem que ser presente no trabalho. E acho que a pressão e a cobrança na mulher, ela é muito intensa. Eu acho que ela é maior. Eu acho que de certa forma ela é maior do que no homem. O Toledo é pai também aqui. Pai de 3. Então assim, né? Eu fico, né? Eu sou mãe de 1, ele é pai de 3. Imagina pra ele também. Eu tô me sentindo assim, extremamente assim, tímido aqui, porque a Purple também é uma agência para lá de 100 pessoas, você com 120. Graças a você. Então, telespectador querido, entenda o que é a vida de um professor. Eu dou aula de como você se dá bem profissionalmente e ficar rico, mas o professor nunca ganha, nunca fica rico fazendo isso, você entendeu? Devia ser sócio de todos os seus alunos, né? Não, eu tô querendo criar, sabe o quê? Eu tenho um projeto legal. Tem um gueto de agências, só de ex-alunos da SPM. Isso é legal. Ele tem a Soco, tem a Estufa, tem a FBIS, tudo fazer um gueto. Pra gente trocar tendências, bater papo. Eu acho que assim, os empreendedores todos, e você como professor, mas com uma visão completamente de empreendedorismo, de business, porque você tem esse seu lado, né? Sim. Se você não tivesse, eu acho que também você não teria marcado tanto as nossas vidas, as nossas carreiras. E a vida do empresário é uma vida que tem os seus desafios também. Claro. E a troca é muito rica. Então, quando você ainda mais no mesmo ramo de negócio, é a hora que a gente não se vê que você não se vê como concorrente, mas como é que chama isso lá quando a gente fala? O pessoal do terceiro setor gostava, né? Como é que não é concorrente? Parceiro? Eles falavam? Não, eles falavam. Eu vou lembrar daqui a pouco, né? Que uma ONG não é concorrente da outra, ela tinha um nome específico, né? Mas assim,
é uma ideia que depois nós vamos conversar sobre Eu ela. quero. Você saiu em 2008 lá, né? 10, né? 10, você saiu em Aham. 10, né? Cara, eu lembro, assim, só pensando na internet, tá? Porque Uhum. era a época do Orkut, eu tava começando o Face, 2010, é Eu isso? acho que tava começando o Face. Porque assim, o que eu comentei com o Orkut foi um Toledo antes de pouquinho você antes. chegar é que você, a Tranqueira e outros, vocês surfaram a onda na hora certa, Cara, né? a gente deu muita sorte, essa é a verdade. Vocês surfaram, Aham. né, Eu acho Porque que você chegou a fazer estágio em algum lugar? Aham. Você trabalhou? Fiz. Você foi trabalhar no corporativo quando você se Sim, formou? corporativo dentro do meu meio, né? Do Tá. meio da moda. Mas sim, eu sempre soube que eu queria empreender. Assim, eu nunca Tá. quis trabalhar com negócios da minha família. E eu sabia que eu queria ter uma carreira independente, construir o meu próprio negócio. Então, mas eu sabia que ao mesmo tempo eu precisava ter uma experiência dentro de empresas para ter a minha própria empresa. Porque para você ter o seu próprio negócio, você precisa entender a dinâmica e tudo que envolve, né, o dia a dia de um business acontecendo. Então, eu trabalhei, o meu primeiro estágio foi no começo da faculdade e eu era super julgada. Porque os colegas falavam, ai, nossa, mas você não aproveita a faculdade, você não vai nas cervejadas, você não faz o quê, porque você trabalha, porque você não tem tempo. E realmente, tipo, eu... É uma escolha. É uma escolha e cada escolha tem uma renúncia, Claro. como diz a minha mãe. Então, não julgue as escolhas dos outros. Né? Exato. E não, realmente, assim, eu Onde escolhi... que era que você fazia estágio? Eu comecei no Glamourama, vocês sabem, Sim, conhecem claro. esse site? Claro. Eu comecei na área de redação, eu escrevia notinhas pro site do Glamourama. Tá. E aí depois, em seguida, a Eliana... Então, mas a internet tava embrionária ali. Não, né? imagina, Não? tava super embrionária. Não existia Instagram, Polly. Não existia Instagram, É imagina. verdade. As pessoas eram sites, né? Uhum. E aí, em seguida, a Eliana Tranchesi, a mãe da Marcela, Sim. me chamou pra ir pra Daslu, Ah, pra área de marketing. Aí eu já comecei, aí já fui mais pra esse lado de marketing, de moda, né? E foi lá que a Eliana falou, por que você não começa um blog? Aí eu falava, mas Eliana, as pessoas nem sabem o que é blog. Imagina, blog nem existe mais, gente. e morreu, né? Não, já foi. Tanta Surgiu e transformação. morreu, né? Mas deu boom do blog, né? Teve, lembro. A gente se comunicava através de blog. Não era através de Instagram, de rede social, era a sua página mesmo. Aí eu falei, ok, vou começar. Vou dar minhas dicas. Agora, o mundo da moda já era alvo. Você Era. sempre gostou. Sempre. Tá. Eu sempre gostei do mundo da moda, porque minha mãe sempre teve uma conexão muito grande com moda. Tá. E eu... Ah, acaba que é normal. natural. Meio que sempre acompanhei, sempre gostei. Mas nunca pro lado de tipo assim, quero ter uma marca de moda. Tá. Eu sempre gostei mais dessa área de comunicação. Tá. E eu gosto de me comunicar, é muito assim, natural pra mim. Então eu sabia que ia ser mais pra esse viés, entendeu? E foi por aí. Imagina, você eu não gosto de comunicar, Não imagina, gosto de conversar, né? Não, a gente não gosta de conversar. Aí você foi... e aí... Aí eu comecei lá. Então, por isso que eu acho legal, porque você viveu toda a trajetória do digital, né? Olha, assim, eu vi o negócio acontecer. Essa Que é a tinha verdade. milhares de blogs, hoje aí alguém teve a brilhante ideia de ter tudo num lugar só, né? Surgiu um tal de exato. Instagram, É YouTube. isso. Né? Foi se transformando e vai se transformar muito ainda. Mas é isso que realmente a gente fica querendo saber pra onde vai tudo isso. Sim. Mas eu vi acontecer. Eu tava lá na hora em que esses blogs, que eram mero hobbies, né? Era um hobby pra mim. Eu ia lá, putz, assisti um filme que eu gostei. Esse filme de tal diretor, dica pra vocês. Era isso. Ai, vi essa roupa, gostei. Né? E tudo escrito no computador. Era isso. Eu vi a hora que as marcas começaram a entender que os blogs eram ferramentas de venda. Não só de divulgação, de awareness, de posicionamento, mas de venda. Então, eu tava naquele momento onde eu também participei de certa forma, da profissionalização desse mercado de blogs de moda, Lembra de que beleza. ninguém falava influencer, falava as blogueiras. A blogueira. E aí acabou, né? Acabou, mas eu sou da era das blogueiras. Sim. Ou blogueiro, né? E aí a gente, por exemplo, a gente vendia na época banner no blog. Imagina, banner no blog.
É uma coisa que é muito ultrapassada, né? É uma coisa que, imagina, nem existe. Mas era a nossa... Aí começou a ir. E aí eu tava naquele momento onde a gente nem sabia como precificar. A gente começou a entender como precificar, uma nova mídia, um novo tudo. E como agência, como blogueira, agora influenciadora, eu tive muita sorte de poder estar nas duas pontas. E, entendeu? De ter a visão dos dois lados. A visão da blogueira que estava lá, desenvolvendo o seu canal de comunicação, entendendo como ela ia monetizar aquilo, porque não era a ideia inicial dela monetizar aquilo. Ela meio que descobriu que eventualmente aquilo poderia ser uma forma de rendimento para ela. Mas não era o objetivo final dela. Ela não pensava que isso poderia acontecer. Sim, era muito Ninguém mais pensava. uma, sei lá, vocacional, né? Uma coisa pessoal. Era um hobby. Era uma coisa doido. tipo, vou me divertir fazendo isso, entendeu? E aí eu tava lá na hora também que, enfim, o negócio explodiu e que daí os blogs deixaram de existir, virou Instagram, e aí os formatos de comerciais mudaram e tudo mudou. E tudo se transformou. Então, foi muita sorte. Essa é a verdade. Não, mas assim, eu não acho que é só sorte. Não, tem eu o acho que trabalho também é sorte. Não, também, é claro. não tô brincando. Você fez uma... Você estudou lá na faculdade famosa da Vila Mariana, né? Que eu tiro um sarrinho, né? Eu falo assim. Mas assim, você não era uma aluna, você começou a trabalhar muito cedo. Não, eu sempre fui muito disciplinada. Você já foi uma boa aluna, disciplinada, sempre fui né? estudiosa. E assim, querida, outro dia eu vi um desses gurus da internet que falaram: no mundo dos negócios não existe sorte, cara, existe. Existe. É claro que existe. Eu vou te falar, eu acho que assim, eu escuto muito isso. Você tem muita sorte, você tem muita sorte. Não, também não é só isso. Mas é isso, a sorte e a dedicação, o esforço, eles têm que andar juntos. Se eles andam juntos, aí, cara... Lembra que eu escrevia... Aí é muito bom. Quando eu dava a prova para vocês, eu escrevia no rodapé da prova assim... Boa sorte. Não, eu falava assim, a sorte só é necessária aos despreparados. Eu escrevi uma frase assim. Mas aí, se você está preparado para a sorte, ela pode acontecer ou não, mas assim, você não pode vincular o teu negócio à sorte. Total. E eu acho que assim, também tem uma questão assim, das oportunidades, é aquilo. As oportunidades passam. E ela não volta, o que vem é outra. Se você deixar passar, passou. Outra pessoa vai pegar. E eu não deixei as oportunidades passarem para mim. Eu fui agarrando elas porque eu tinha essa ânsia, esse desejo de fazer acontecer. E de fazer a minha própria história, de construir a minha própria carreira. Então eu fui entendendo que o mercado estava se movimentando e eu falei, cara, é isso aí, eu que as pessoas olham vou me apropriar disso, entendeu? Lelê fala assim, ela teve muita sorte, né, porque ela é bonitinha, não sei quem estudou lá na faculdade. Não, cara, teve uma relação fodida, porque eu lembro que você era uma aluna estudiosa. Não, eu sempre fui, porque assim, eu sempre entendi na minha vida que eu preciso de disciplina. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Quando eu quero alcançar alguma coisa e me falam, para você alcançar isso, ou se eu percebo que eu preciso fazer isso, eu vou fazer exatamente, eu vou cumprir com aquilo, entendeu? E sempre funcionou na minha vida, isso. É muito doido, porque hoje eu já ouvi no dia de hoje a questão de uma pessoa muito querida, que é fundamental, para se ter criatividade é fundamental ter disciplina. Né? Que foi a frase que alguém já disse hoje aqui para mim. Mas eu concordo. Parabéns. É a frase dele, né? Porque dizem que criatividade tem que ser loucura, né? Não é. Inspiração não é mesmo. Porque assim, a gente tá falando de sorte, mas o momento que ela viveu, quantas pessoas estavam no mesmo contexto e não fizeram o que ela fez. Claro. Mas é isso, agarrar. Primeiro, eu acho que assim, é enxergar que existe uma oportunidade de mercado, né? Que tem alguma coisa ali que tá te chamando a atenção e que, né, realmente você tá enxergando que existe um potencial. Entrar, mergulhar nisso e ter a disciplina de não desistir, se esforçar e correr atrás e fazer acontecer. E foi o que aconteceu comigo. Eu não olhei para aquilo e deixei passar, e eu não olhei para aquilo e falei, E assim, também apostou porque era incerto, né? Totalmente incerto. 101% incerto. Nem eu sabia, eu não tinha ideia. Assim, ninguém sabia no que eu ia se entendia transformar. que existia um potencial. E eu entendi isso por uma experiência que eu mesma vivi, que eu até contei num outro podcast que eu participei, que lá no meu blog, uma amiga minha fazia anéis, joias. E ela me ligou e falou, você não pode postar no seu blog? Eu falei, é óbvio, super minha amiga, me manda, vou postar. Daí, depois de algumas horas, ela me ligou e falou, pelo amor de Deus, apaga o post do blog. Eu falei, por quê?
achei que eu tinha escrito alguma coisa errada, achei que eu tinha feito Sim. alguma coisa errada, sei lá. Dela, porque eu vendi todos os meus anéis, eu não tenho mais estoque, eu não tenho como entregar rápido. E, tipo, as pessoas estão alucinadas e eu não vou conseguir entregar, então é melhor você apagar. Aí eu fui lá e deletei o post. Um inusitado, Aí né, eu cara? olhei aquilo e falei, caraca. Tipo, tem um negócio aí. Ups, Tem um né? negócio aí. Mas então, porque você tem essa sagacidade que vem da tua formação, tanto Sim. da acadêmica quanto não Sim. acadêmica, quanto, né? E a vontade de fazer acontecer. Não, mas porque... assim, nada mais prático, né? É. Apaga o post, cara, pelo amor de Deus. Apaga o post. E eu tomei um susto na hora. E aí, quando ela me falou, caiu uma ficha, assim, sabe? Óbvio. Eu falei, isso aí vai pegar. Isso aí vai pegar. Quando eu vejo isso, eu sempre imagino aquele cara que monta pirâmide de cartas, sabe? Esse momento é a hora que o cara coloca a última, né? Porque assim, não adianta ser... Você não teve esse insight do nada, você já tinha construído a base da pirâmide. Já, eu tava E aí vendo, né, só faltava um... Faltava, acho que, uma comprovação de que aquilo ia ter, de fato, um futuro a percorrer. E nessa época você ainda estava na Das Lu. Eu trabalhava no marketing. Então, assim, eu tinha um dia a dia, uma rotina de produção de conteúdo, para revista, para o site, eventos, produção de evento, tudo isso, ações, enfim, Nossa. tudo que uma área de marketing tinha. E o blog era meu tempo livre. No meu tempo livre eu fazia isso. Como é que chamava o teu blog? Blog da Lelê Sadi. Enfim, aí tudo foi se transformando e hoje, assim, a gente entende Não, que... vamos com calma, você saiu da Das Lu depois. Muita calma nessa hora. Aí eu saí da Das Lu, porque daí eu entendi que eu tinha cumprido lá o meu tempo. Claro. E o meu aprendizado, porque eu entrei como estagiária e eu saí como gerente de marketing. Tá. Então eu aprendi também a gerir uma equipe, que eu acho que foi fundamental pra mim. E eu era a mais nova da minha equipe, então existia todo um desafio de conseguir gerir uma equipe sendo a mais nova, né? Que não é tão óbvio. Não é usual. Mas foi muito importante pra mim, porque, enfim, pra eu ter o meu próprio negócio, nada mais importante do que ter esse tipo de Fundamental. né, vivência. E aí eu já comecei a empreender. Aí já foi aí eu já comecei a abrir minha primeira agência e aí eu falei, é isso aí. E aí, mas aí você abriu uma agência mesmo? Abri uma agência ainda sendo influenciadora e sendo agência. Tá. Mas uma agência tradicional de propaganda. Uma agência de comunicação, mais boutique. Tá, muito menos, imagina. Virou, muito mais virou. Muito mais virou, muito menor do que eu sou hoje. Mas assim, quase como uma consultoria, Polly. Mais até num viés de consultora do que de propriamente agência. De dar ideias. Mas porque tudo isso, já com a especialização em moda? Já. Não, então, assim, porque muitas vezes você imagina a transformação o que a transformação digital causou no mundo das marcas de moda, né? Total. Porque antes era uma coisa muito quadradinha, né? Cara, seja notícia na Vogue, era uma formulinha. Era uma formulinha muito, né? E aí vem essa coisa toda. E bagunçou tudo. E aí você estava vivendo a bagunça. Eu estava lá, vendo a bagunça acontecer e, de certa forma, ajudando o mercado, claro que não só eu, todo mundo, mas ajudando o mercado a se profissionalizar, porque é muito recente, né? Então, a formatar parcerias comerciais, a entregar de uma maneira profissional, a fazer com que as marcas entendessem que os influenciadores não eram atores e atrizes, eram pessoas que tinham que ter o próprio tom de voz. Isso lá atrás, ter a liberdade. Não, foi uma luta, e até hoje é uma luta. Porque... Chega o briefing com o roteiro pronto. Exato, e aí muitas vezes aquilo engessa o influenciador a tal você ponto. sofre com isso também. É muito difícil. E, enfim, tanto para as marcas grandes, de grandes multinacionais, até marcas pequenas. Então, assim, existia um learning muito grande desse mercado e ainda existe, porque são barreiras a serem vencidas, eu tinha sabe? dado aula também para uma ex-aluna, depois eu fui orientador de TCC dela. A Manu, lembra dela até hoje, uma figura. E ela era gerente de marketing do mundo da moda, de alguma grife aí, não de luxo, mas sabe, ali uma grife, não sei se era M-Officer, alguma coisa assim. Cara, aí você vai analisando assim, até pelos trabalhos que depois eu orientei, assim, o mundo da moda, das grifes, ele não é um mundo tão profissional não, assim. Pelo cara, contrário. você pega as grifes que tem
imagem de marca. Assim, eles tinham uma margem tão grande que as cagadas que eles faziam não aparecia, né? Porque, né? Tô falando, né, assim, é difícil, né? Eu acho que Aí chegou uma hora que isso começou a apertar. eu acho que por muito tempo foi muito informal. Porque falar da moda também é falar de um leque gigantesco. É muito grande, né? imagina. Mas eu acho que até o próprio mercado da moda se profissionalizou muito nos últimos anos no Brasil. Até por obrigação. Por obrigação. E que bom, né? Que bom. Ótimo. Você sabe qual é o tipo de negócio que mais tem no Brasil? Qual? Loja de roupa. Sério? A quantidade de empresas no Brasil, de pequenas e médias, mas que é a grande maioria, loja de roupa. É mesmo. Olha lá. É a que mais surge, é a que mais surge e a que mais sobrevive, sabia? O que mais morre é restaurante. É mesmo. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Loja de roupa é o que mais longevo das pequenas e médias empresas e é um negócio que mais tem. É legal. Muito legal. Bom saber, tá vendo? Olha a cultura. Depois eu vou te dar a fonte. disso. Mas... Enfim, eu acho... E aí você foi, uma agência, virou assim, uma coisa, sob medida, o alfaiate das grandes... Você já tinha construído um conjunto de relações lá das Lu. Já, claro, né? A gente carrega o que vem de trás, né? Total, e eu acho assim, eu sempre fui muito comunicativa. Imagina. Então eu sempre, assim, eu sempre acreditei muito na força do networking. Claro. E eu nunca não fiz relacionamento com uma pessoa por nenhum tipo de motivo. Qualquer pessoa que quisesse ter uma amizade comigo, eu sempre deixei todas as portas abertas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe. Isso já é uma atitude muito legal da sua parte, que às vezes não é tão facilmente encontrada no meio, nesse meio, glamour que a gente vive por aí. Mas eu acredito muito. Assim, e como eu já tinha essa vontade, né, de ter esses relacionamentos de networking, eu já tinha muitas conexões. E aí, algumas marcas começaram a me procurar, fui indo, mas assim, eu fui bem devagar, bem pequena, eu fui crescendo aos poucos, Polly. Eu sei. Assim, eu nunca fui uma pessoa que quis dar um passo maior do que a minha própria perna. Isso é uma questão de estilo, né? É estilo, assim, Tem claro. gente que é mais... que dá, tem gente que não dá. Eu não vejo eu não julgamento nisso. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. O que tem é análise de risco. Exato. Eu gosto muito dessa ideia desse crescimento orgânico, mas não lento, não é? Assim, sim. É um crescimento orgânico onde é isso. Você vai vendo as oportunidades, você não deixa elas passarem, você trabalha em cima delas. Sim. Então isso eu chamo isso de na máxima potência possível. É isso. Sem forçar o motor, sabe? Sim, exato. E esse foi muito sempre o meu mindset e funcionou. No meio do caminho, fiz negócios que não deram certo, tá? Normal. E isso muito pela minha ânsia e a minha... um pouco de maturidade, até por ser muito jovem. Claro. 22, 23, 24 anos. E pela essa vontade de empreender, de repente desviar um pouco o meu caminho para negócios que não eram negócios do meu talento oficial. Tá. Porque o meu talento oficial é muito essa coisa da comunicação. E às vezes eu dei umas desviadas, mas aí com a maturidade, com a experiência... Mas é fundamental porque aí a gente aprende, né? Nada como a vivência, a experiência. Aí eu fui entendendo que vamos focar a energia no que a gente sabe fazer, no que a gente é bom de fazer. Tá. Eu acho que ninguém é bom de fazer tudo. Claro. Né? Vocês concordam? Sim, não existe isso. Né? A gente tem que tirar o melhor do que a gente tem. Não, e assim, se cercar de pessoas... Isso. O mais inteligente é contratar pessoas mais inteligentes do que você. Ai, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, ele também tem uma história legal, mas eu acho que ele é o cara do... Ele não é o cadenciado como você. Ele, um louco, montou uma agência e foi indo. Mas que ótimo é verdade. também. Não, tô falando que é só outro caminho. Eu discordo, porque eu tava me enxergando ali nessa história. Assim, eu demorei 13 anos também pra chegar aqui. 13 anos. E essa história, ela é importante pra gente amadurecer, né? Total. Gente, o que eu... Assim, é PhD, né? É um doutorado que a gente faz de vida, de empreendedorismo, de tudo, que só o dia a dia, só a vivência nos ensina. Eu acho que a faculdade, os mestrados, os doutorados, eles nos ensinam muito, eles nos dão muito uma base que a gente usa bastante, né, para os nossos negócios. Mas o dia a dia, o prático, ele mostra pra gente a realidade
de muita coisa que funciona e que tem não uma funciona. frase que eu gosto muito que faz assim, eu ouvi isso eu uso lá no uns módulos do meu curso lá, eu coloco como título da frase, né? Todo módulo tem uma frase inspiradora. E essa é assim, que eu vi num seriado de Netflix, um cara que estava se aposentando, um delegado lá numa série argentina, ele falou assim, na vida existe aquilo que a gente planeja e aquilo que a gente acaba encontrando. É isso. E aí você precisa saber adequar essas duas coisas. Pra quem acredita em Deus, eu tenho uma parecida. A gente planeja e Deus dá risada. Porque no meio do caminho, as coisas realmente, você vai planejando e você vai encontrando outras coisas e vai desencontrando também, né? E aí o caminho vai indo. Tem uma outra que eu gosto que é assim, na vida existe aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente precisa fazer. E nem sempre essas três coisas estão alinhadas, né? Sim. Mas essa não é minha, tá? Essa é de São Tomás de Aquino. O cara, né? Mas é boa também. Mas é boa. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita que a gente precisa fazer. Porque nem sempre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente, né? Sim. A gente precisa fazer. É isso. Né? Mas a história do Toledo realmente é parecida. Ele vem também nessa... E querendo ou não, mesmo que você comece de uma forma mais agressiva, tem muito learning no meio do caminho. Tem. Não tem jeito. Começando devagar, começando rápido, começando com muito investimento, começando com pouco investimento, independente do que for. Vai ter tombo, vai ter momento fácil, vai ter momento difícil, vai ter fase. Gente, a gente atravessou uma pandemia, que foi um momento super desafiador para tantas pessoas, né? Então... E foi sempre Popcom o nome? Não, já mudou tanto, Polly. Tá, não, mas basicamente assim, eu adoro criar nomes, né? Normal. É normal, porque a gente trabalha também no lado criativo. Daqui 2 anos o filho dela não vai chamar Francisco, vai ter outro nome. Vamos mudar o nome da criança. Mas ele tem um nome criativo. Francisco Charbel. Charbel é de São Charbel. São Charbel, ele é o padroeiro do Líbano. E eu sou libanesa, né? Então eu fui visitar o mosteiro dele em Beirute. Que país sofrido. E eu tava grávida dele. E é um lugar, assim, muito especial. Místico. Muito. E ele era muito conhecido por operar vários milagres, né? Então, ele é Francisco Charbel, o nome de 2 santos. Legal, 2. E 2 grandes santos, né? Grandes santos, São Francisco e São Charbel. O Líbano, eu fico com... Coitado do Líbano, né? Pena. Só apanha ao longo da história, né? Um puta país legal, apanha de lá, apanha de cá. Difícil, mas muito difícil. Só rezando pelo Líbano. Só mesmo, rezando. Né? Nossa, mas é difícil. Mas então, hoje é Popcom, né? Mas assim, a gente foi até o Líbano e voltou pra Popcom. Uma loucura. Popcom, então, quando a gente lançou a agência, né, nesse último formato, nesse meu último formato, porque antes comecei como consultoria, enfim, era Pop Press. Tá. Só que daí eu achava que press restringia muito a imprensa, né, press. Então, a gente chegou à conclusão na pandemia que a gente precisava sair um pouco da história do só Foi um pouco antes, porque a gente conversou antes da pandemia. Pode ser. E você já tinha virado eu já tava com um pouco de vontade. Aí acho que eu conversei com você, eu também... mandei o Nizam, padrasto de uma grande amiga minha. Aí eu mandei pro Nizam, falei, você acha bom? Isso, você falou pra mim. Popcom de communication. Ele falou, ótimo. Eu falei, bom, temos o aval. Bora. A gente falou lá no escritório da última vez que eu fui. E aí a gente mudou pra Popcom porque a gente entendeu também que nossa gama de serviços era um pouco mais ampla. Um pouco não, muito mais ampla do que apenas assessoria de imprensa, que a gente continua fazendo. E é um pouco da origem também, né? A origem, porque antigamente as agências mais elas tinham esse até, formato, né? Vai além da assessoria de imprensa. Relações públicas, né? Vai além, porque tinha a questão dos eventos e tal. Sim, a gente já fazia, mas sempre fez mais coisa. Mas o press eu achava que restringia. Tá. Então, enfim, aí a gente mudou. E o teu, como é que chama o menino que é teu sócio? O Fernando. O Fernando. Ele tá desde o início com você? A gente tá juntos há 9 anos. Tá 9. Tá. A gente constituiu a Pop juntos. E... Você imagina um cara que é assim mais tranquilo, é o oposto dela, entendeu? É que nem eu e você aqui. Entendeu? Mas assim que é bom, eu acho. Ótimo. Assim, no final das contas, o que eu também aprendi de sociedade nos últimos muitos anos. Então, porque você também já deve ter feito um negócio, ter sócio. Eu também, já aconteceu comigo ter. De ser sócio, normal, você tem e depois não tem mais. Normal, e faz parte. Sociedade não é casamento, né, velho?
Não, eu tava falando isso. Eu acho que é mais difícil do que casamento. Eu acho mais difícil. Porque no casamento... Eu tava falando disso com quem esses dias? Tem o apego, tem o amor, né, envolvido. E a sociedade não necessariamente tem o amor, porque às vezes você não é sócio do seu marido, da sua mulher, do seu parceiro amoroso, do pai ou mãe dos seus filhos, enfim. Então, pra você estar junto, é uma parceria que tem que dar, né? Tem que ter muito amor primeiro ao negócio. Os dois têm que ter muito amor pelo negócio, acreditar muito naquilo e ter muita sintonia. Eu admiro as pessoas que são tipo marido e mulher e são sócios. E cara, eu falo, gente, como é que vocês conseguem? Admiro também. Eu admiro, mas tem muitos cases de sucesso, né? Muito. Impressionante. É muito. Eu acho muito legal. Mas, assim, não acho que é pra todo mundo. Não. Não é pra mim. Mas o Lelê, ou melhor, Lelé. Mas assim, tudo bem, a agência hoje, uma forma muito mais, coisa, e muito pro mundo da moda. Então, Polly, a gente... Das grifes. A gente tem muito esse lado da moda, acho que pelo meu background, Claro. do Fernando também, a gente sempre teve essa conexão com moda, beleza e lifestyle como um todo. A gente, ultimamente, a gente tem aberto um pouco mais o leque, até pela procura. A hora que você fala lifestyle, aumenta, vai para além do mundo da moda. A gente tá com bastante cliente de gastronomia, hotelaria. É mesmo, que legal. Que eu acho que é bem legal. E a gente também, assim, naturalmente trabalha com bens de consumo, como um todo. Tá. A gente já fez projeto para gasolina de motocicleta. Olha. A gente faz projeto para repelente de inseto. Eu fico imaginando, então... você já viu os posts dela? Ele é muito legal. São muito bem produzidos, né? Aquela cabelo ao vento. Ai, pai! Valentina, tem uma moça aqui que, né, que é só assim, aquele cabelo assim, imagina ela como... Eu vou até arrumar o cabelo depois dessa. Com combustível de moto, né, cara? Mas é isso, a gente, assim... No final Mas das contas, hoje você trabalha, você faz o 360 desses caras em comunicação? A gente faz 360 em comunicação e toda a parte de imprensa, social media, então conteúdo, marketing como um todo, eventos, ações, collabs, co-brandings. Por isso que tá com tanta gente lá. Muita gente, são muitas equipes. Sim. E aí é isso, e aí a gente vai indo, assim... Obviamente, dentro das nossas possibilidades, a gente vai indo. E a gente abriu um núcleo muito legal de inovação, que tem sido muito interessante, assim, pra gente também poder trazer coisas diferentes pro mercado. Porque o meu mercado é um mercado que muita coisa parecida acontece, sabe? No final do dia. As marcas, elas, é o que você falou. Às vezes parece que existem fórmulas secretas e tal. E no final das contas, eu acho que o nosso trabalho como agência, o nosso amigo Toledo também deve sentir isso com certeza, é desenvolver um trabalho único para cada cliente, né? Para cada marca, até porque cada marca tem seu DNA, seu objetivo, seu foco, etc. Então a gente tá com esse núcleo, tem sido bem legal. Legal. E eu acho que vocês, quanto agência, às vezes vocês entendem mais, tem situações que vocês devem se sentir assim, né? Conhecendo mais a marca do que elas mesmas, né? A gente é muito uma extensão eu me sinto muito uma extensão dos meus clientes, assim. A gente tá fora, mas a gente tá dentro ao mesmo tempo. Porque é tanta troca, né? Assim, que a gente realmente faz parte do negócio. E eu acho que isso também é um pouco do segredo do sucesso. É você ter essa relação de proximidade com seus clientes o seu lado birô. Ao ponto, obviamente, de você estar dentro da estratégia, de você conseguir dar os inputs, entendendo como é o negócio, o que é o negócio, qual que é o DNA daquela marca. Então, eu acho que faz muita diferença. E assim, só que tudo bem, em paralelo a isso, além da vida de mãe que a gente já falou, a vida do lar que a gente já falou, a vida do lar a vida do influencer, como é que surgiu? Porque isso é meio que foi num paralelo também, então, né? Sempre, assim... Primeiro, de novo, era chamada blogueira, né? A blogueira que virou mas assim, não virou blogueira influencer de uma hora para outra. Demorou para ser começado a chamar de influencer. Demorou muito. Demorou. A influencer, ela surgiu nessa nova geração, porque a minha geração de blogueiras eram todas blogueiras. Eu, a Camila Coutinho, a Tássia, tudo blogueira. A gente era as blogueiras. Aí, quando veio essa nova geração... Aí começaram as influencers, um pouco do Instagram, porque daí deixou de ter o blog e virou a rede social, né?
Mas automaticamente vocês viraram influência. A gente virou né? Naturalmente. Porque a gente migrou também. O nosso canal migrou. Essa mudança de nome é significativa, né? Deixa de ser sobre o canal e passa a ser sobre o papel. Papel, exato. Né? Não é sobre o blog, é sobre influenciar, né? Porque você não precisa ter né, porque blogueira tem de... O blogueiro é o veículo blog. É o canal mesmo. E aí a gente teve essa transformação e eu... Só que você começou já... Isso que eu falo. Você já estava surfando... Você já tinha aprendido a surfar. Você já tinha aprendido a surfar e aprendeu e pegou a onda na hora certa, né? Cara, peguei. No pico da onda. Mas eu nunca abandonei nenhum dos dois lados. Porque eu sempre gostei dos dois lados. Eu sempre gostei da carreira de influenciadora e eu sempre gostei da carreira de marqueteira. Então, pra mim, as duas coisas sempre andaram juntas. E aí é um trabalho intenso em termos de organização, disciplina. As pessoas acham que não, né? As pessoas veem, sabe que a impressão que eu tenho que ver você falar, queria ter uma vida como a dela, vai lá. As pessoas me falam muito isso, nossa, tipo queria ter uma vida que nem você. A sua vida é tão perfeita. Vai lá, meu querido. E a minha vida é cheia, assim como a vida de todos, é cheia de imperfeições. É claro, cheia assim, de vai lá, meu filho, é que nem eu tinha uns amigos que falavam assim, eu queria ser professor que nem você, né? Pra ter férias 2 vezes por ano, eu falei, é só virar professor, vai lá pra você ver como é que é, entendeu, né? Eu acho que um pouco também essa coisa da... porque também é natural, por causa da moda, né? É natural, e eu acho que também tem uma coisa que a rede social traz muito isso. A grama do vizinho é sempre mais verde. Eu não posto a hora que eu tô chorando, que eu não falo, gente, hoje meu dia foi horrível, entendeu? Porque não é o que eu me proponho a fazer. Não que eu não ache interessante. Eu acho que até é importante algumas pessoas trazerem esse viés, mas não tem a ver com o meu conteúdo, com a minha linha editorial. Sim, isso, assim, o posicionamento. Tem pessoas que fazem isso e fazem muito bem. Não é o que eu me proponho a fazer e tá tudo bem. Óbvio. Mas eu acho que essa coisa da rede social traz muita comparação e traz muito essa ideia de perfeição que é completamente irreal, Polly. É irreal. Sim. Não é legal você assim, você assumir isso e colocar isso, porque parece ser contraditório com aquilo que você faz, e não é, né? Não. Né? É porque o meu trabalho é muito linkado à imagem, né? Sim. Só que a minha imagem não necessariamente é exatamente o que eu estou vivendo naquele dia. Eu tenho dias que eu não estou bem, mas eu tô lá, trabalhando. Mas você sabe que eu me identifico com isso? Eu acho que isso faz parte, né? Não é porque você não tá bem um dia... você que tem uma carreira de executivo, por exemplo. Não, você eu não. Você não, mas ele. Você não vai deixar de trabalhar um dia porque você tá preocupado, chateado, triste com alguma coisa. Você não tem essa opção, você vai. Mas, Lelê, eu lembrei disso quando, assim, eu me identifico muito com isso quando você é professor, você entra numa sala de aula, cara, eu sempre falei, com perdão da palavra, foda-se o que aconteceu no dia anterior, se você foi pra balada, veio varado, se você perdeu Paciência. a namorada. Cara, você tem que entrar e a sua aula tem um show, tem que ser um show, porque isso aí. Você tem uma audiência. Eu tenho uma audiência que é ali que precisa ser, e não tem nada a ver com a sua vida. Claro. Eu estou sendo falso? Não, eu estou sendo conveniente, certo? Eu estou cumprindo o meu papel. Isso. Você está cumprindo o seu papel, entendeu? Eu tenho compromissos com os meus clientes da agência, com os meus clientes como influenciadora, e eu estou cumprindo o meu trabalho. E a Lelê das redes sociais é uma garota. Tem um lado, pessoal, óbvio, né? Eu sempre falo assim, por que eu sou por que o professor não é um ator? Né? Todo mundo fala, você é um ator. Não, eu não sou ator. Eu sou um personagem, certo? Mas eu só sou este personagem. E esse personagem que eu sou só pode ser o que é porque sou eu. Exato. Porque assim eu sou. Exato, porque você é isso. Você, as pessoas não entendem, às vezes, dos influencers, que às vezes ela é um personagem, certo? Mas, e ela é daquele jeito por quê? Porque ela não é outro, né? Você não é uma... Não, eu sou eu. Eu sou a única coisa que eu não faço... Você é uma garota propaganda, você é uma Tudo, assim, a pessoa que me vê aqui e a pessoa que me vê aqui vê a mesma pessoa. A mesma pessoa com a mesma personalidade, com a mesma, assim... com o mesmo tom de voz, com as mesmas vontades, tudo. A única coisa que eu não faço é expor... Também não, assim... com complexidades da minha vida
porque na minha linha editorial, isso não cabe. E porque você tem direito, né? E porque, você e porque tem eu direito. escolho manter a minha Eu também não. privacidade. Eu também, eu não exponho também. Você Eu não não vendeu gosto, pro mundo, não sou. E tudo não sou. bem. Assim como tem influenciadoras que conseguem expor suas vidas privadas de uma maneira super natural e orgânica e tá tudo certo, entendeu? Então acho que É uma assim, não questão de existe escolha, certo e é. errado, existe o que faz sentido pra você. Sim, eu também acredito Mas eu nisso. não sinto que eu sou eu não sou um personagem. Uhum. Você me conhece ao Sim. vivo e você sabe que o que você tá vendo aqui é o que você conhece de mim. Não, eu tô falando do Entendeu? personagem em termos assim, da estética dos vídeos que você faz. Mas isso, sim, claro, né, aí a normal. gente cria exatamente isso, uma linha Não, editorial. quando eu né? falo que você é um professor não influencer, você já, essa diferença de... Esse limite entre personagem e pessoa, não é um limite assim, né? Ele é assim, né? Sabe? Você teve Se aula mistura. comigo. Eu tenho um quê de Óbvio, personagem, mas assim, ao mesmo óbvio. tempo eu sou autêntico. Eu não tiro uma, né? É diferente Não, a do gente, ator, né? E no meu trabalho é tudo muito misturado. A minha vida pessoal e a minha vida profissional são muito misturadas. Não tem É tudo, jeito. as pessoas falam, não tira férias. Eu não tiro férias. Não existe isso pra mim. É mesmo, Você vai Lelê? viajar e você vai ficar off. Não, eu nunca vou ficar off. É mesmo, Lelê? Ônus e bônus, cada um tem o seu. Claro. Eu não tenho isso. Nas minhas férias, eu estou produzindo conteúdo, eu estou conectada com todos os meus clientes no WhatsApp, eu participo de call, Então, assim, eu não tenho um momento, nossa, eu vou tirar uma semana de férias com a minha família e vou lá colocar no e-mail. Sabe aquele e-mail? Tipo, férias, volto tal dia. Sim. Não, eu não tenho isso, entendeu? Então, todo mundo acha que é fácil. Vai lá, né? Tá bom, é a vida Não. e é a vida que eu escolhi, eu sou muito feliz com a vida que eu Ótimo, escolhi. esse- Tipo assim, eu sou muito... Seja responsável pelas suas escolhas. Exato, é eu isso. sou super responsável pelas minhas escolhas, eu acho que as minhas escolhas fazem sentido pra mim. Não reclamo, porque, número 1, Polly, eu tenho saúde. Sim. Eu tenho saúde pra trabalhar, eu tenho vontade de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Isso eu acho que é uma sorte muito grande a gente poder fazer o que a Chega a gente ser um ama. privilégio. É um privilégio, Polly, você É. poder trabalhar com o que você ama e você ter saúde, energia pra produzir. Então, assim, eu já me sinto muito abençoada, muito privilegiada, só por isso eu já acho que, assim, Legal, eu não tenho muito nem legal do ouvir isso de que você. reclamar. Tem um monte de gente que adoraria mudar, né, fazer uma transição de carreira porque é infeliz no que faz, ou que não tem saúde o suficiente pra produzir. E eu tenho isso, então, o que mais eu preciso? Legal, Mais legal. nada, né? Agora, fala uma coisa pra mim. Como é que anda o mundo da moda? Como é que o digital impactou o mundo Nossa, da moda? olha, assim, Você imagina... Transformou. Claro, entenda, né, que o mundo da moda pode ser, né, desde o cara que vende da mas... camiseta até o cara que vende coisa, né? Olha, eu acho que o digital, ele abriu um mundo de oportunidades pra moda. Primeiro que existem marcas que nasceram no digital e que só existem no digital. As nativas. Tem marcas que só existem no Instagram. Elas só vendem pelo Instagram, pelo WhatsApp. Elas não têm um ponto físico. Elas não existiam antes do Instagram e do WhatsApp. Você imagina isso? Outro dia eu escrevo para um blog de uma agência de um outro ex-aluno que é Growth Performance Digital, enorme também, 200 pessoas trabalham lá. E aí a menina lá, as meninas me mandaram uma pauta para falar da Salve, né? E aí ela contava toda a história da Salve. Aí eu entendi isso, eu entendi também as escorregadas que as empresas dão por ser só nativa, o momento antes pandemia e pós-pandemia, porque na pandemia o pedágio ficou lá em cima, ficou mais caro, né? Aí quando saiu da pandemia é melhor vender no varejo, é mais barato do que vender, né? Porque é uma desgraça depender das redes sociais por um lado, né? Mas porque assim, eles são donos do cassino, que eu falo, né? Eles são donos do cassino. Mas não tem turning back. Eu acho que assim, enquanto não surge uma outra forma de comunicação, porque querendo ou não, o digital é uma nova forma de se comunicar, que não existia alguns anos atrás. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu estava na escola, a minha fonte de pesquisa era a Britânica e a Barça. Não existia nem Google, não existia ferramenta hoje em dia. O Almanac abriu. Exato, a gente pesquisava Isso, significado de palavra no dicionário. Sim, abriu o Aurélio lá e... Você imagina hoje, assim,
A Valentina não viveu isso. Imagina, a Valentina nem sabe o que é Barça. Você sabe o que é Barça? Nem Não. sabe o que é Barça. Nunca pegou uma Barça na mão. O Aurélio. Ah, ufa. Mas é outra geração, uma geração... quando eu tinha 10 anos, eu vi pela primeira vez no computador. Agora, você acha que uma empresa nativa digital no mundo da moda, ela tem chance de se tornar... Você não acha que o crescimento dela vai até um certo limite? Ela não vira uma grande grife, uma grande marca sendo só digital? Ou estou errado ou estou certo? Polêmica. Polly, é uma pergunta muito boa essa, tá? Eu acho que eventualmente ela vai acabar indo pro físico também. Tá. Acho que eventualmente sim. Eu acho que o digital, o que é muito bom do digital é que teoricamente é um formato muito mais em conta para você começar. Uhum. Não tem um investimento de um ponto físico, né, de funcionários, tipo, que você precisa ter um custo fixo, etc. Você pode começar sozinho no digital. E ele não é caro. Ele é, né, uma porta muito boa de ser aberta e de dar um pontapé. Mas eu acho que chega assim, se daí o negócio toma uma proporção muito grande e consolida, aí as demandas mudam. Porque daí Sim. as pessoas, o próprio consumidor já começa a exigir e solicitar outras coisas, né? Então, um ponto físico, a pessoa quer provar a roupa, aonde que prova, como que, sabe assim, tocar, ver. Então, eu acho que eventualmente ela vai acabar indo pro físico também. Porque a É diferente se escalar produto, né? Assim, ou serviço, né? Óbvio, né? Porque produto tem logística, né? Tem altura, largura, profundidade, você precisa enviar, voltar, e depende Desafiador. É diferente de ser um SaaS da vida, né? Com certeza. Por isso que eu te perguntei, entendeu? Né? Eu tenho na agência vários cases de marcas que começaram no digital e que eventualmente foram para o físico como uma consolidação do digital. Uhum. Então, como um momento assim, a minha marca, então, se solidificou, ela, de fato, funcionou, né? Os anos se passaram e os resultados foram bons, então eu vou migrar também para o físico, mas deixar de existir no digital... Não como um trade-off. Não como um trade-off. Eu acho que só... Você vai me achar uma baita louca, tá? Uma baita lelé. Só quando começar a ter transmissão de pensamento, aí eu acho que tipo, é um negócio muito... Tá. Aí eu acho que a gente não vai estar aqui pra ver, entendeu? Tá. E daí eu vou pensar assim, tipo... Quero falar... Não tô aqui, tá? Eu quero falar pro Polly que tem uma camisa em tal lugar que vai ficar boa pra ele. Tipo, eu vou pensar nisso e você vai receber, e aí já vai vir com as informações do alfaiate. Aí eu acho que vai ser assim, porque o que pode ser além do que a gente tem hoje, Polly? O que pode ser mais do que isso? Tipo assim, isso já é muito... O que a gente vive hoje já é muito surreal. A rapidez, a agilidade, as distâncias encurtadas, né? Cada vez mais. Você ia falar uma coisinha. Desculpa. Não, imagina, isso que você falou faz sentido, porque assim, chega um momento em que quando você vai pro físico, é captado inconscientemente pelas pessoas de que, cara, com poucas pessoas conseguem estar lá, isso traz uma maturidade. Sim. Isso prova... Que o negócio É uma prova, Uma prova. Uma prova de vida, vai dizer assim. É. Mas eu vejo o seguinte, ó. As grandes transformações, eu acho que elas causam um impacto acelerativo, né? Vamos dizer assim. Você pega a Revolução Industrial, puta, mudou, né? Aí estabiliza. Aí veio a Segunda Guerra, a Revolução Tecnológica, e aí estabiliza. Eu acho que a gente tá nessa onda aqui. A gente tá na Revolução Digital. E aí digital. eu acho que ela vai acabar e ela vai, eu acho que tende, né, até vir uma coisa nova. Mas aí o que é essa coisa nova? Você sei. imagina o que pode ser mais rápido e mais dinâmico do que isso? É muito, assim, óbvio que existe, vai existir. Porque isso, ninguém imaginava. Aí tá todo mundo falando de IA e tal, precisa tomar cuidado com IA e tal. Eu acho que é além do IA que vai vir. Eu também acho. É além. Porque pensa os meus avós pensarem que, tipo assim... Não, as pessoas se comunicariam através de WhatsApp. Não, a minha mãe Nunca. Imagina! Eu chamo a velha senhora, né? A velha senhora, a minha mãe, ela ainda é viva, e ela falou: ué, não tinha rádio. O primeiro rádio que chegou em casa foi uma coisa assim maluca. Você imagina? Quando minha mãe nasceu em 41, meu pai em 33. Meu pai já faleceu. Minha mãe, né? Assim, você sabia que não tinha tipo geladeira,
E não tinha Não papel tinha. higiênico. Imagina. Não era um produto industrializado nos anos 40. Você imagina a gente contar para os nossos filhos Uhum. que quando a gente estava na escola, a gente pesquisava as coisas através de enciclopédias, que eram livros. Tudo bem, mas isso vai voltar, tá? Porque Tomara, eu amaria que porque voltaria, que eu vi outro voltasse. dia um cara de educação lá, né, especializado, eu adoro. Na Finlândia, esses caras eles estão tirando todos os celulares e computadores das crianças. Porque é muito Porque assim, prejudicial. o tipo de busca tá formando gente Rasa. uniforme, É. todo mundo todos iguais. Isso pode Não ser tem um perigo para profundidade, quem. né? Aí você tem que ler o 1984. Volta lá no Assim, George tem o primeiro Orwell. Porque assim, é um perigo isso. Você não tem aquela coisa do. Sabe, o cara que manja. Eles estão tirando. Na Califórnia, olha só, sei lá, se chama Secretaria de Educação, o governo lá, assim, obrigou as escolas do ensino fundamental a voltar a ter aula de caligrafia. Ai, meu sonho. Eu acho Porque isso maravilhoso. eles não têm. Não sabem escrever, gente. Não sabe mais. Não tem. E tem uma questão cognitiva de você aprender olhando o professor e anotando. Pra mim, eu sempre fiz isso, eu só aprendo assim. Você vê que eu estou conversando com você aqui, Eu só aprendo assim. Você aprende, e isso tem um lance do pensar e escrever para escrever e pensar. E quando entendeu? você escreve, parece que fixa o seu pensamento. Pelo menos pra mim, fixa o que eu aprendi, né? Então. E assim, então, assim, muita coisa está sendo repensada também, porque é normal essa tentativa e erro, esse teste, né, Lelê? Agora, o mundo das marcas também anda agitado, né? Tem marcas assim, quem diria que a Avon ia pedir concordato? Tudo pode acontecer. Eu já descobri isso É, também. É Assim, incrível, os né? gigantes. Já tinha sido comprado aqui e agora lá, né? Mas tudo pode acontecer. Eu acho que no mercado como um todo, não só no Brasil, no mundo Sim. inteiro, a gente sempre tem surpresas positivas E e negativos. negativas. Isso é, assim, part of the game. Né? Não tem como, né? Não tem. Agora eu vou te fazer umas perguntinhas assim que eu tô lá anotado aqui. vai. Não, Pergunta de prova! tranquilo. Marketing 3! Eu Decepção. quase. Pode falar, antes de sair de casa, eu quase peguei meu Kotler pra dar uma relida pra ver se Para dava com uns isso. refresh de algumas coisas. Você passou? Passei. Passei. É raro, É a né? terceira pessoa. Eu tô contando. Outra coisa, vamos fazer antes de fazer. Não, isso aqui é divertido. Vamos fazer uma coisa que eu esqueci de falar com você. Aqui, os nossos convidados, certo? Eles são muito. Pode tudo aqui, certo? Tá. E aí, assim, eu não sei se o nosso telespectador já percebeu que assim, o número. Nós estamos gravando previamente, você sabe, né? Porque eu não quero. Aí é prevenção, né? Quero ter um pouco de estoque de episódios para não precisar Sim. Sai correndo. sair correndo, né? Tá. E aqui quem escolhe o número do episódio é você, não sei se você sabe. Então assim, é sempre um número de 3 dígitos, pode começar com 0, então você pode falar, é o 012. Eu já tenho meu número. Fantástico. Já teve 333, 222, qual que é o seu? 014. 014. 014. Por que o 14? Eu gosto de 14. É o dia do meu aniversário. Que mês você nasceu? Só um mês, né? Não vou nem falar, que daí Tá você já bom, vai me tá bom, julgar tá bom, o meu tá bom. signo, que é o pior signo do zodíaco. eu não sou. Eu sou Escorpião, 11 de novembro, uma porcaria. Que signo é esse? Escorpião, falam que é a pior fama. Não. Sabe por quê? Eu tenho medo de falar meu signo para as Eu pessoas, porque as pessoas ficam assim, ó. Lelê, Quando eu falo que escorpião, as pessoas já vão meio que tipo. Não, Lelê, não, você tá Gêmeos. enganada, Lelê. Eu, como bom leonino, digo o seguinte pra você. Você é muito leão, É né? óbvio, agora que ele falou é óbvio. Cara, você é né? muito leão. Socorro, é verdade. Sou eu, como bom leonino, falaria assim: existe outro signo? Já foi seu aniversário? Existe outros signos? Não, só o seu. Quando é seu aniversário? 29 de julho, entendeu? O leonino não nasce, estreia. Amor. Você Leonino veio pra não- brilhar nesse mundo. Leonino não anda, desfila. Ai, gente, Certo. então você isso aí. Leonino não chega nos lugares. O leonino acontece Olá. nos lugares, entendeu? Sucesso. Você não dirige, pilota, entendeu? Mas é bom esse signo, né? Eu gosto do leão. Se ele é o lado bom, o lado generoso, aquele que é o.
que é o rei que está a serviço, aí é legal, né? Mas tem uns leoninos também. Então... Mas vamos lá, quero saber o seguinte, ó. Você aprendeu lá comigo que era marketing e tal? Não, assim, lá, há quantos anos faz isso? Faz um tempão, né? Décadas. Já esqueci, a gente já fez a coisa pra esquecer. Marketing lá do CODA, satisfazer necessidade, blá, 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 blá. Só que isso foi há 20 anos, né? O que você acha que hoje, como evoluiria a definição de marketing? Sei lá, que temperinhos você colocaria? Você acha que a essência ainda é a mesma? Ou talvez a essência tenha mudado? Não é uma pergunta técnica, é só uma impressão. Os fundamentos mudaram? Ou você acha que eles evoluíram? Eu acho que eles evoluíram. Eu não acho que eles mudaram. Eu acho que muita coisa de 20 anos atrás ainda faz sentido para hoje. Ah, ufa. Eu acho que muita coisa se aplica. É claro que o mundo mudou muito nos últimos 20 anos. Então a gente tem que saber usar a teoria antiga para aplicar num mercado muito dinâmico, muito rápido. Mas eu acredito ainda nos fundamentos do marketing. Você ainda falou uma coisa aqui, você usou um termo legal, que você falou comunicação digital, né? Você falou várias vezes comunicação digital, você não fala marketing digital, você fala comunicação digital. Né? Eu acredito. Existem negócios digitais, como você mesmo falou. Muitos negócios digitais. Né? Mas tem muita... Você não acha? Tô falando bobagem? Não. Vocês concordam? Tem muita coisa que eu aprendi que eu acho que ainda faz muito sentido. Não, eu acho que não mudou, querida. Um produto existe para satisfazer desejos e necessidades. Exato. Acabou. Oferta, demanda, escassez. Claro, marketing. Os digital ficam falando de escassez lá, meu Deus. Como se fosse uma grande novidade. Exato, como se fosse uma grande novidade. É um negócio tipo... eu falo assim, uma outra frase do outro módulo do curso é assim, essa é minha, tá? De minha autoria. Você precisa dominar aquilo que nunca muda para saber lidar com aquilo que sempre muda. É isso aí. É isso. É né? sobre isso. E falando em mudança, eu vejo que você fala de tendências lá. Não só de moda, você fala de tendências de marketing assim, qual é a tendência de comunicação que você gostaria de falar aqui, a mais quente na sua percepção? Eu não acho que... Eu acho uma... Desculpa, Lelê, eu acho, só que eu acho uma desgraça do digital. Primeiro, você falou que é barato, assim... É barato tá cada vez mais com outras caro. mídias. Não, para começar, aqui, comparado com outras mídias, eu sei. Né, assim, agora, depender deles, do algoritmo deles, sabe, que de uma hora muda para lá, uma hora muda para cá. É muito difícil, cada vez mais difícil isso. Esse pedágio é caro, né? As grandes marcas, então, pior ainda. Não, e essa parte realmente é bem desafiadora do digital. Essa parte de algoritmo mudou muito nos últimos anos e, de certa forma, dificultou bastante o trabalho tanto dos criadores de conteúdo quanto das próprias marcas que estão lá usando o digital como ferramenta. Mas tudo porque a própria rede social quer rentabilizar, né? Com os patrocinados. Então, é um caminho meio que... Não, eles viraram inevitável. Um canal, né? Eles viraram uma tanta gente ganhando tanto dinheiro... Um veículo para não falar. Com esse canal, veículo, que eles entenderam que eles também precisariam ser remunerados por isso, né? Dessa forma. Mas... Em termos de tendência, que recado você dá para o mundo? Fique atento a isso. Sei lá... Eu acho que é uma tendência meio que não vai sair, porque, assim, como eu falei, as coisas mudam muito rápido, mas eu acho que uma coisa que vai ficar muito, que ficou aparente mais pós-pandemia e que eu acho que se concretizou e não sai do lugar nesse sentido, é a questão de você ser você, de você ser autêntico na rede social. De você não tentar ser um personagem, porque a audiência não consome mais o que não é verdade. A audiência sabe quando não é verdade, a audiência sente isso. Então, e ter um propósito por trás de você como marca, de você como influenciador. Eu acho que cada vez mais as pessoas se conectam com verdade e com propósito. E eu acho que isso não vai deixar de acontecer. Agora... tendências rápidas e que daqui a 5 minutos você vai olhar e falar, já mudou? Isso tem várias, mas eu acho que isso, assim, seria algo que eu diria, assim, do fundo do meu coração. Agora, vamos lá, agora eu vou te provocar, porque quando você fala isso como influenciadora, eu te dou 110% de razão. Certo? Sim.
tenho esse pensamento alinhado com você. Uhum. Agora, quando a gente fala de marca, É mais difícil. é mais difícil. Sim. Eu dei um curso. Mas Por tem um uma coisa legal ex-aluno. pra falar de marca. Tá, eu quero, isso que eu vou te provocar. Assim, tem um curso, eu gravei um curso de um livro para um ex-aluno que me chamou lá para uma editora chamada H1. Tá. E ele, o Simons, ele vai vir aqui. Aí ele falou assim, não, eu tô aqui, né? Eu quero que você dê a editora que lançou um livro e o curso do livro. E o nome do livro era O Fim do Marketing. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Você vai dar esse livro pra mim. Ele falou, quem mandou você carimbar a decepção na minha prova, agora eu tô pagando, você vai... Eu falei, aí eu já comecei a ler o livro com 2 metralhadoras, é de um livro do Carlos Gil, que é um baita do pensador digital lá, tem uma agência enorme lá nos Estados Unidos e tal, o cara... E ele fala uma hora o seguinte, ele fala assim, não existe nada que um influenciador possa fazer pela sua marca que a sua marca não possa fazer por si mesma. Sim, mas existe. E ele fala assim, Eu discordo. porque as ferramentas são as mesmas. Eu tenho, como se eu fosse construir um muro, eu tenho o tijolo, o cimento, todas as ferramentas que o influencer tem, uma marca tem. E aí ele fala assim, e aí só eu tô te provocando, ele fala assim, e nesse mundo atual as pessoas estão tentando virar marcas e as marcas estão tentando virar pessoas. Certo? Nesse ponto eu concordo. Sim. Nesse segundo ponto Sim. eu concordo. E eu acho que hoje uma marca, ela precisa cada vez mais de uma personificação. Sim. Pra ela existir. Seja um influenciador, mas assim, o mais incrível seria o próprio fundador ser o real embaixador do negócio. Só que é muito difícil, às vezes, o próprio fundador querer se expor, enfim, ser a cara do negócio. Mas, assim, os melhores resultados que a gente vê, pelo menos tô falando no meu mercado, tá? Claro. Nesse mercado de moda, de lifestyle e tal, é quando o próprio fundador da marca vai pra frente do seu negócio e está à frente como imagem e como porta-voz. Nenhum influenciador, seja o influenciador que for, performa tanto quanto o próprio fundador ou fundadora. Tá. Isso assim, pelo menos de todos os cases que eu já vi, que foram muitos. E quando eu falo para você que não existe nada que o influenciador possa fazer ver a sua marca, que a sua marca possa fazer por si mesmo, eu estou elogiando os influenciadores, porque as marcas, a maior desafio para a marca, aí eu estou falando de qualquer marca, tá? De um bem de consumo, assim, é se humanizar nas redes, né? Com não certeza. sabe lidar com né? Não sabe lidar com... E aí ele dá uma sugestão de assim, ó, Coca-Cola, chama um usuário fanático de você e deixa ele cuidar do seu Instagram durante um dia, sabe? Para ter essa experiência do cara real. Eu acho legal que assim, isso. Ó, no nosso mundo ideal, né? Obviamente, mais cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso e não existe sempre. fórmula secreta. Mas Sim. assim, o que a gente vê que funciona muito é quando existe esse fundador da marca indo, né, para frente e sendo o porta-voz oficial, mas não pode ficar só nele. Até porque ele ou ela não representa todos os perfis, né, de pessoas. Então, por exemplo, eu tenho a minha própria marca. Eu não represento uma pessoa que tem um biotipo diferente que o meu, que tem um estilo diferente que o meu, que, enfim, né, uma idade diferente que a minha. Então, é importante também contar com os influenciadores para trazer essa diversidade, né, essa pluralidade de pessoas falando sobre a marca, pessoas que obviamente tenham uma sintonia, que tenham uma sinergia com a marca, porque também, né, eu acho que esse é um tipo de graças trabalho a Deus que a gente o mundo é isso. Né? Parabéns, porque o mundo descobriu, né, que antes de parar de escolher influência pela quantidade de seguidores, né? Não, finalmente. Cara, finalmente. Né? Porque que o número de seguidor não significa nada. Métrica de vaidade. Totalmente. Métrica de vaidade é assim. Totalmente. Isso é uma coisa dos fundamentos do marketing. Certo? Assim, cara, conheça teu público e pega alguém que seja alinhado, né? Exatamente. Então eu acho que é isso. Eu acho que no final das o que a gente vê que mais funciona é quando tem esse tipo de composição. Sabe quem eu fazia, que eu via muito isso, principalmente em documentários, o Ralph Lauren. Ele sempre fazia muito bem isso. Ralph Lauren, Carolina Herrera.
Faz muito. Ralph Lauren É. sempre fez muito bem isso. Sempre fez muito bem. E eu vi uma história o grande erro foi a hora que ele abriu para investidor. Aí erro que eu digo em termos de negócio, tá? Não essas marcas travaram quando, e aí passaram difícil. aquilo que você falou uma vez para mim. Né? Às vezes o investidor olha uma planilha, não olha a alma do negócio. A alma do negócio. É porque é muito difícil você conseguir combinar a alma. Às vezes também tem uma coisa no mundo dos negócios que me incomoda, né? Que assim, você precisa crescer. Calma, e se eu não quiser? E se eu quiser ficar do tamanho que eu tô? Eu conheço um caso de um fantástico de um restaurante lá perto da escola famosa Vila Mariana, que está lá há 30 e tantos anos. Cara, o cara tá lá e todo mundo é feliz. Quem trabalha lá trabalha há 17 anos, 20 anos, o Dr. Che, tá ali do lado. Cara, ele não abriu uma segunda loja, terceira loja, quarta loja. Ele tá bem assim do jeito que ele tá. Então para com essa fobia, porque querer crescer muito também, você passa a ter chefes que você não quer. Eu acho que depende muito do que você tem como objetivo como empresário. Se você quer crescer e você quer... ser rentável, né, Lelê? Exato. Agora, se você tem esse desejo muito intenso de ser comprado, de ser fundido, de expandir, aí você tá sujeito a, enfim, ter outros tipos de desafio, né? É isso, não existe... Não, cada caso é um caso. Não, cada caso é um caso e cada escolha é uma renúncia. Não existe cenário perfeito, ideal, claro, sempre, né? Então... E no meu mercado é um mercado muito movimentado em relação a esse tipo de acontecimento, né? De fusões, aquisições. Funde, né? Enfim, é muito... Acontece bastante, assim, no mercado de moda. A gente já teve alguns clientes que foram adquiridos por grandes conglomerados de marcas de moda. Esse movimento ficou bem forte no Brasil. A gente vê, né? O Bernard Arnault, ele acabou de comprar o meu restaurante favorito em Paris. Ele tem todas aquelas marcas de moda, hotelaria, e ele acabou de comprar o L'Ami Louis, que é um bistrô francês. Então... E como as agências... Outro movimento, né? As grandes empresas de consultoria, as big, aí comprando agências, né? De comunicação. Porque no final das contas, eu acho que a gente que nasceu nesse mundo digital, a gente nasceu. Tipo assim, D1 a gente tava lá. É muito mais fácil pra gente entender como trabalhar com o digital do que as agências que estão há muito tempo no mercado, que obviamente, né, vão se especializando, vão trazendo equipes que têm esse know-how, mas a gente tá lá, a gente Mas, Lelê, eu vou fazer um outro contraponto. Eu acho que isso, eu falo assim, quais são as melhores agências de comunicação digital que eu conheço? Eu falo assim, são as agências de ex-alunos. Não, é verdade. De ex-alunos que foram para o digital. Mas assim, é diferente de um cara de uma agência que nunca foi não digital, entendeu? Que ela foi só digital. Vocês beberam da fonte lá. Vocês beberam do bom e velho marketing, e aí vocês transitaram. Sim. Agora, o cara que só é digital e acha... A SPM devia patrocinar esse podcast. Né? Vamos mudar de assunto. Polêmica. Não, a gente está dentro de uma faculdade, por mais irônico que pode ser, né? De uma faculdade, de uma universidade, né? Maior, que chama Uniguaçu, né? E a gente está aqui. Eu vou falar... a gente também... Eu ofereci, tá? Ela não me quis. Tudo bem, é uma questão de escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia. Claro, mais uma vez. Isso, né? Essa frase está muito presente no nosso episódio de hoje. Já temos a thumb. Já temos a thumb, cada escolha é uma renúncia. Muito bem. Vou anotar aqui. Essa frase é muito verdade, gente. Tem mais verdade. E é madura, ela é muito madura, né? Diz um negócio pra mim, que recado, agora vamos caminhar pro fim aqui. Que recado você daria para quem está começando, Dani? Seja onde for, seja para uma menina que quer se tornar uma influencer, ou seja para uma mulher empreendedora, para quem você quiser. Qual é o grande recado para quem está começando? Eu acho que trazendo um pouco dos nossos fundamentos do marketing, acho que encontrar um nicho, um gap de mercado, por mais difícil que seja hoje, né, num mercado tão saturado em todos os âmbitos, acho que se você conseguir encontrar um gap aí, aproveite, porque por mais difícil que seja, sempre tem. Olha, sempre tem. Isso é um fato.
Que recado você daria para uma pessoa como a Valentina? Simpática, que está começando esse mundo aqui. Para essa galera mais jovem eu acho mesmo, assim, que, às vezes está inebriada eu com sei esses o que eu sei barulhos falar. digital. Entendeu? Eu acho que a turma, essa turma que vem aí é uma turma que vem já com um mindset muito diferente da minha geração. Quem dirá da minha. Não, quem dirá da sua. Você tá muito velho, né, Poli? Idoso. Mas o que eu sinto de diferente é assim, na nossa geração, a gente se jogava muito. No bom sentido, a gente Sim. não escolhia tanto e a gente ia no que aparecia de oportunidade. Eu acho que hoje em dia o pessoal já vem muito mais com uma ideia formatada do que eles querem e eles só querem aquilo, entendeu? Só que às vezes você não consegue começar com aquilo, você precisa começar de alguma forma para depois aos poucos ir migrando para aquilo que você de fato deseja. Então, às vezes, não se prenda tanto. Experimenta mais. Né? Se jogue um pouco mais no mercado profissional. Não fique tão preso e tão restrito àquilo que você idealiza. Porque às vezes é uma ilusão. É uma idealização que é genuína, tá? Não tô mas querendo... a gente comete erros. Ela pode ser fantasiosa. E assim, eu acho que isso acaba que dá uma travada, sabe, Poli? Eu converso muito com essa galera, além de ter muita gente jovem no escritório, eu convivo com muitas pessoas mais novas e eu, às vezes, vou nas faculdades também, dou palestra, enfim, eu sinto essa trava. Ai, nossa, mas eu quero trabalhar nisso, mas às vezes você, de início, você não consegue aquilo. Você vai, eventualmente, se aquilo de fato for o caminho que você continuar querendo, você chega lá. Na vida existe aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente acaba encontrando. Mas eu acho que eu não senti essa trava, honestamente, na nossa geração. Acho que a gente... Cara, a gente sabia que a gente tinha que... O caminho se faz caminhando. A gente só ia, entendeu? A gente só ia. Vai indo. O caminho só acontece quando você passa por ele. É isso. Não tem jeito. É isso. Enquanto você não tá andando, ele não existe, né? Eu acho que é legal eles já virem muito mais maduros e formatados nesse sentido do que eu vinha e do que a minha geração vinha. Mas eu também acho que isso acaba dando uma atrapalhada no início, sabe? E, querendo ou não... Você tem que começar de algum jeito. Assim, deixa o inesperado. Você precisa ampliar repertório, né? E deixa o inesperado te visitar também, né? Tá, agora o ping-pong. Vixe. Não, o ping-pong é fácil. Vamos assim, lá. Eu quero saber o seguinte. Essa aqui, cuidado, eu não sei se essa pergunta... Essa acho que é a pergunta mais difícil para ela, sabia? A primeira. Não, porque é complicado para ela, né? Vamos ver. Uma marca que você admira fora a sua. Eu sei que pode ser complicado para você responder isso, porque você é influencer de várias marcas, você tem vários... Não, eu vou falar de uma internacional, então, que não me... Isso, não me compromete. Em moda, eu acho que Chanel é uma marca que... Tá. Pra mim... Por quê que eu falo Chanel? Porque eu cito Chanel? Porque eu acho que é uma marca que conseguiu manter a tradição, que é uma coisa muito difícil de se manter, né? Mas que foi se atualizando. Então, acho que são 2 desafios. Número 1, você manter o seu DNA, você manter essa tradição, mas ao mesmo tempo você não envelhecer. Você conseguir se manter ativa e gerar desejo e manter, assim, os códigos, porque a gente fala muito de código em moda, né? Sim. Manter os códigos da marca. Os códigos, o DNA, os DNA, códigos fundamentais. Exato, mas você continuar sendo tão desejo até hoje. Tá. Seu principal concorrente? Nossa, Poli. Como influencer, uma delas... Não, como influencer, assim, vamos lá. Eu acho boa essa pergunta. As influencers se encaram como concorrentes? Eu acho boa essa pergunta. Eu acho que para o público, sim. As pessoas acham que a gente se odeia, que uma tem inveja da outra, que existe uma competição. E no final do dia não é assim, tá? Primeiro que eu sempre falo, as minhas melhores amigas são todas influenciadoras. Ah, legal. São mesmo. E não são porque eu conheci elas no trabalho. A maior parte delas eu conheço desde o dia que eu nasci. A Marcela é minha amiga. Sim. Eu vi a Marcela crescer. Tipo assim, a Marcela é minha irmã mais nova, praticamente. Então,
tirando essas pessoas, obviamente, que são da minha, né, do meu círculo social, da minha vida de amizade, a influenciadora, ela é uma pessoa. E nenhuma pessoa é igual a outra. Claro! Então, vale o mesmo para professores, viu? exato, nenhum professor é igual ao outro. Então, assim, a marca escolhe trabalhar comigo porque eu sou eu. Se a marca escolhe trabalhar com outra pessoa, é porque aquela outra pessoa faz mais sentido para ela. E acontece muito isso comigo. Às vezes, tem muitas marcas que me procuram. Lele, eu quero fazer um trabalho com você como influenciadora. Eu mesma falo. Eu não sou a pessoa. Combino com a sua marca. Eu não sou a pessoa. A sua marca é incrível. A sua marca tem suas qualidades. A sua marca... eu não tenho nada contra a sua marca, mas eu não sou a pessoa ideal. Vamos encontrar a pessoa ideal? Porque existe a pessoa ideal. E não sou eu. Então, assim, Nossa, que legal. É verdade. Mas é isso. E então, eu não acho que os influenciadores concorrem. Eu acho que os influenciadores, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua linguagem. E se vocês forem minimamente inteligentes, vocês se unem. Vocês não Pode, e é o que a gente mais faz. E eu vou te falar uma coisa. É quando dá mais certo. É quando a gente se une. Claro. Então, assim, por exemplo, Fashion Week, que é um outro momento onde tem, né, essa atenção, consigo os desfiles, blá, blá, blá. Quando você vê a turma de influenciadoras brasileiras que conseguem estar lá juntas, unidas, aquilo faz uma força pro nosso Brasil lá. Em Paris. Porque a gente tá representando o nosso país. Claro. Então, cara, que incrível você poder representar o seu país com outras pessoas que também estão lá representando. Que bom! É que nem na ginástica olímpica. Quanto mais atleta lá, né, competindo pelo Brasil, claro, mais quanto positivo, mais gente melhor. Na semifinal, claro. Melhor. Então, assim... E, Lele, eu vou dizer um negócio pra mim, assim, uma coisa assim, o mundo da moda, da moda de verdade, né? Como é que fala assim, o triângulo ainda é Paris, Milão, Nova York? Ou o Oriente já está entrando nessa onda, tipo já Tóquio, Xangai, não sei. Tóquio um pouco. Como é que você vê a China? Tóquio e Hong Kong um pouco. Hong Kong, tá. Sim. Mais Hong Kong. Mais Hong Kong. Mas ainda assim, eu acho que pela tradição das marcas francesas, italianas, o polo da moda ainda é Paris, ainda é Europa. Tá. Claro que Estados Unidos tem sua... Nova York. Nova York também. Mas eu sempre falo que Nova York não é Estados Unidos, né? Se você olhar o resto do país, não é. Mas eu acho que é difícil, assim, competir com a Europa nesse sentido por conta da tradição. É algo muito... A Ásia é um potencial consumidor. Né? A Ásia, não. Tem jeito, né? A Ásia, com certeza, em termos de consumo... Tem muito, né, muito espaço, muito potencial. Até nos próprios desfiles a gente vê muitas asiáticas. Porque nos desfiles as clientes também são convidadas. Não só as influenciadoras e imprensa. Tem uma parte dos desfiles, né, dos convites que são destinados a clientes. Então a gente vê assim, uma grande participação asiática. Então... E assim, o asiático tem muito do produto cosmético, mas não falo dos perfumes, os produtos de beleza, limpeza, de skincare, eles são, né, coreanos, tem marcas coreanas e japonesas fantásticas, né? Sim, com certeza. Agora essa aqui é legal também, ó. Eu quero saber algo que ninguém sabe sobre você e que você não disse aqui até agora na entrevista. É uma curiosidade aqui. Eu acho que uma curiosidade sobre mim. Sei lá, você joga xadrez, sei lá, é uma coisa que ninguém sabe sobre você. Difícil não saberem, porque eu, né? Não, tudo muita bem. Gente sabe. Uma coisa bem específica minha, que eu gosto muito. Uma coisa que você já fez. Uma coisa que eu gosto muito é literatura russa, é uma coisa bem específica, né? É bem específica. É mesmo, Dostoiévski. Tolstói, Chekhov. É todos. Mesmo. Adoro. São os meus favoritos. É mesmo. Que legal. Vai, eu amo a complexidade deles. Sim. Amo. Nossa, acho incrível. Nossa. Adoro. Uma decepção, em uma palavra, uma decepção na sua vida. A gente, só pra mostrar. Em uma palavra, uma decepção? Fale sobre uma decepção na vida. Seja ela qual for, assim. Eu já tive muitas decepções com pessoas. Tá. Acho que todo mundo, né? Tem. Às vezes até por nossa própria culpa, né? A gente, às vezes... Eu tive decepções com pessoas por
fantasiar, achar que a pessoa era lógico. de um jeito. Muitas E às vezes. vezes ela dava sinais e eu não conseguia E enxergar. não só porque você não conseguia enxergar, mas muitas vezes você permitiu aquilo. Sim. Então, sim. não é porque a pessoa é boa ou ruim, ou chata, ou legal. Às vezes acontece que você permite que A gente... as coisas podem chegar longe demais e que não deveriam. É. Então, não se vitimizando, mas Sim. acho que já tive decepções com pessoas. Professor Paulo, em uma palavra. Um gênio! Ó. Genial! E eu quero saber o seguinte: qual é o seu sentimento nesse exato momento? Feliz. É? É. Fantástico. Feliz de estar aqui com vocês. A gente vai acabar assim, ó. Eu tô lendo. Você, por favor, né? Você precisa se impor mais aqui na Cara, eu já fiquei assistindo, pô. Como? Não, para. Qual é o seu recado final, né? Conta aí, Toledo. Mas é legal, vocês têm uma história. Ele tem uma história de empreendedorismo legal também, né? Eu quero Porque conhecer a história vocês dele são melhor. loucos de ter agência com mais de 100 pessoas. Eu acho vocês dois loucos, completamente loucos, assim. Você acha? Como é que você tem 100 Eu me acho pessoas... louca todos os dias, mas não só por isso. Pô, mas como é que você tem 100 pessoas trabalhando para você? É muita responsabilidade. Ele também tem 100. Ele tinha um sócio que virou só o cara que cuida das pessoas. Isso. Mas tem que ter gestão. Porque assim... Muita gestão, muita governança corporativa. Porque não tem produto, né? É diferente de você ter uma linha de produção que tem o cara que monta essa caneta. Não, é serviço, né? É serviço, é tudo... Mas sabia que um dia me perguntaram no Instagram qual que você acha que é o maior desafio de empreender? Pra mim é gestão de pessoas. Uhum. Eu acho que é o maior desafio de qualquer empresário. Como é que você encara o home office das pessoas que trabalham para você? Não encaro. Nosso trabalho é presencial. O dele também. Não, o dele também, só pra você ver como é que é. Mas é que eu acho que assim, vamos lá. Existem... Cada caso é um caso. Não, cada caso é um caso e eu acho que assim, existem tipos de negócio que são ótimos para home office. Agências que têm um lado criativo e de comunicação, você precisa de troca. Uhum. E a troca é muito mais rica presencialmente. Isso é um fato. Não, se o Precisa de Fabrício... intimidade, né? Se Precisa de o Fabrício conexão. estivesse aqui, que é o menino que eu escrevo o blog lá da agência de Growth Performance, acho que ele toma, que eu falei pra você que tem 200 pessoas, ele não tem uma sede. Por quê? Porque é número, é planilha. Então, cada coisa, negócio Eu acho que cada um funciona de um jeito, né? Assim, eu vou te falar. Mas eu acredito que agências que têm a questão do criativo, de pensar, cara, o presencial é muito melhor. Muito melhor. É muito mais caro, sem dúvida nenhuma. Você manter uma estrutura para 120 Tudo bem, pessoas, mas... né? Você tem um custo fixo, com certeza, mais alto, mais O cara oneroso. tá reformando a agência, vai 6 meses Ai, aqui. nossa, eu não posso ouvir essa palavra reforma de agência, juro, porque eu já reformei 20 vezes a agência. É um drama. Mas assim... Mas eu acho que vocês são loucos. Eu acho que vocês dois são loucos. Mais de 100 pessoas. Cara, vocês têm uma responsabilidade. É muita responsabilidade. No final do dia, é muita responsabilidade. Porque vocês são pessoas humanas. Uhum. Isso eu acho que é legal, né? Vocês se importam com as pessoas. Se você fosse um empresário sanguinário, foda-se, né? Mas não é o caso de vocês. Vocês são corajosos demais. Eu tô falando sério, não tô falando pra puxar saco aqui, não. Mas viu, sabe que eu acho que... seus tranqueira. Eu tô falando que é verdade. O que sabe que é ter 100 pessoas trabalhando pra você, cara, é de um índice de é uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho 100 mais fácil do que 30, sabia? Você acha? Eu acho. Porque quando você chega no patamar de 100, é porque você já tá num tamanho de estrutura que você tem condições de contratar gente boa pra estar junto com você. E aí, cara, contratar gente certa, criar processo e delegar, né? E tá junto. Isso. Eu acho que você falou uma coisa muito certa. O que ajudou muito a gente foi criar processo. E governança corporativa. E assim, chega um momento, por exemplo, a gente tem uma área de RH. Uhum. Porque não tem jeito. Você tem que administrar 120 pessoas. E você precisa de um time para administrar 120 pessoas. Então, você vai... Eu gosto quando vocês falam processo. Não, porque com 30, assim, eu limpava total. banheiro e fazia reunião com o CEO. Na mesma tarde, entendeu? Então, é um negócio mais complexo. Mas com 100... Com 100 você tem que... E eu acho também que, assim, você também com 100, você aprende que você... Tem que delegar mesmo, cara. Não É tem isso, você jeito. não tem opção. Você não tem opção de não delegar. Você delega e você confia nas pessoas que trabalham com você. E aceita e gerencia os erros. As pessoas podem errar, porque a gente também errou, né? Total. Então, E eu sou do princípio que, assim, todo mundo erra. Mas é como lida com o erro. Como lida e, assim, eu gosto que a pessoa identifique o erro. E que ela assuma o erro. Porque eu assumo os meus erros. Eu, quando eu erro, falo, errei. Desculpa, não, sabe uma coisa errei. Se eu fosse e faz falar... parte, eu não sou um robô, eu sou um ser humano. Sabe uma coisa que eu falaria para as pessoas assim, cara, se você não souber fazer uma coisa, me avisa. Avisa que você não sabe fazer. Não diz que sabe para querer mostrar serviço e aí faz. Não tem problema você não saber, porque ninguém é obrigado a não saber.
Isso é uma dica que eu dou pro mundo, assim, não esconda aquilo que você não sabe fazer, Eu entendeu? não escondo nem um pouco o que eu não sei fazer. Eu não sei Né? fazer Porque várias eu vejo coisas. muito isso, sabe? O cara quer ser super solícito com você, sabe fazer isso, o cara fala, sei, aí não. O cara pensa, depois eu aprendo. Tem até um meio complexo super-homem, que acha que pode tudo aí, né? Mulher Maravilha. Uma irresponsabilidade. Uma responsabilidade aí. Não, cara, abre o jogo. Não tem problema, eu te ensino, entendeu? É isso. Não, e é isso. Ninguém sabe tudo, ninguém é bom de tudo. Mas eu acho que a gente delegar, a gente confiar. Sim. E administrar risco. e gerir pessoas. Você sabe que a gente brincou aqui, pra gente fechar, eu falei, o mais inteligente é contratar pessoas mais inteligentes do que você. Segunda pessoa, eu não faço questão, as pessoas às vezes não entendem quando eu falo isso, assim, eu não faço questão, o meu primeiro critério não é o tamanho da competência, eu não quero o mais competente, antes de tudo eu quero o mais confiável, porque depois você faz ele ficar competente, entendeu? E eu acho que também... Porque esse é o problema, porque eu já vi cara super competente e que não é confiável. E que não veste a camisa. Isso. Eu acho que faz muita diferença quem veste a camisa da empresa, do seu negócio. Porque aquela pessoa, de fato, tá se dedicando, tá se esforçando pra fazer acontecer. É o que você falou. Ela pode não necessariamente ser a mais competente, mas ela é a mais esforçada. Ela sendo a mais esforçada e a que mais veste a camisa, assim, ela pode conquistar resultados incríveis. Quando eu falo vestir a camisa, assim, não é... É assim, eu sempre falo assim, já que você escolheu fazer isso, faça direito. Certo? Se você não teve jeito, você foi ser garçom, você já tente ser o melhor garçom, não fica reclamando da vida, entendeu? Eu falo isso porque você pega um Uber, assim, cara, se você escolheu aqui, se foi a única alternativa que teve, a sua vida foi, né? Se é o que restou a fazer, o que te restou a fazer, pelo menos faça direito. Sim. Certo? Porque isso não tem nada a ver com quanto você ganha, quanto você não ganha, né? Eu tô falando de outra coisa, né? De uma coisa. Por sinal, como é que chama a tia do café lá do escritório que faz um café maravilhoso? Clécia, manda um beijo pra ela. Fofa. Clécia, beijo, eu adoro o seu café. Eu adoro o Ela café. é maravilhosa. Ela é. Que você ela falou é a isso. alma da empresa. E eu acho que ela tem uma vibe isso. muito legal. Eu acho que o negócio tem que ter alma e as pessoas têm que sentir a alma e tem que compartilhar daquilo. E essa coisa da cultura organizacional, de você... O restaurante que eu te falei lá, na perto da SPM, os garçons estavam lá há 15 anos, 20 anos. O cara falou assim, eu já tem propostas para trabalhar fora daqui ganhando o dobro, eu não fui. Porque aqui eu tenho um cara, o meu patrão, assim, não é uma questão de dinheiro. Tem lugar que é tóxico, mas assim, cara, escolhas, né? A cada escolha é uma renúncia. Aí, ó. Não tem melhor jeito de acabar do que você quer dar um recadinho final, não? Eu quero primeiro agradecer vocês pelo convite. Eu fiquei muito feliz de participar. E espero que vocês gostem, né? Dos nossos telespectadores. Não vou cortar nada. Tem a se liga que ela tem lá. Você tá com as vagas abertas da mentoria? Eu pausei a mentoria um pouco por conta da maternidade, mas ano que vem eu vou voltar. Ano que vem eu achei que você ia voltar já. Não, eu tenho curso gravado, meu curso timeless, então todo mundo que quiser ter mais informações sobre esse mundo de influenciador, o curso chama Como Ser um Influencer de Sucesso. Então, ele tá lá, à venda. Aprende com quem faz, né? É que tem uns mentores da vida, uns grupos que te ensinam a fazer coisas assim, né? Como abrir um restaurante, ele nunca teve um restaurante. Não. No caso, muitos anos depois estamos aqui. E a mentoria é um projeto que eu amei fazer e que eu vou voltar. Só que é algo que te consome me consome. E eu também tava, assim, a gente passou por um crescimento da agência muito grande. Você precisava. E eu aprendi também ao longo do tempo que a gente precisa colocar energia nas coisas nas horas certas. Então foi um momento que esses últimos anos, eu me dediquei bastante a consolidar, assim, bastante coisa na agência. Só que ano que vem eu volto com a mentoria, porque eu adoro a troca. Eu acho que a troca, mais uma vez, a troca é muito rica sempre. Um aprende com o outro, com a experiência do outro, com a vivência do outro. E não tem. E você tá no mesmo lugar? Lá aqui pertinho. Mas a gente tá com outro andar, né? Bom. Eu fiquei pensando como é que você não foi lá ainda? Não fui lá ainda. Não, a gente tá com outro andar. A gente tá... mulherada de telespectador, tem uma sala lá. Eu fui no escritório da Lelê, vou contar agora uma coisa. Tem uma sala lá, tamanho desse negócio tudo aqui. Closet. Que tem os vestidos que as marcas mandam. Tem uma parede de sapato lá que eu falo aquilo ali. Bolsa, sapato. As bolsas, sapatos, acessórios, tudo lá, né? Qualquer mulher que entrar ali, cara, ela entra no jardim do Éden, no paraíso. Ela tem reações orgasmáticas.
Só de ver aquele lugar e falar, eu quero isso pra mim. Certo? Eu adoro quando as pessoas me mandam assim, esse é o seu closet? Eu falo, quem me dera, não é, mas eu adoraria que fosse. Não, é a minha profissão. Eu adoraria que fosse, mas ainda não é, quem sabe um dia. Mas obrigada, gente, foi maravilhoso. Obrigado, não, Lelê, assim, puta, cara. Foi muito legal estar aqui não tem com vocês. palavras pra... Eu sabia que ia ser algo muito divertido. Muito. Eu fico muito... assim, tô falando sério, muito agradecido pelo carinho que você tem, assim, né, dessa humildade de vir aqui conversar. Imagina, é uma honra pra mim. Cara, porque obrigado de professor. verdade. Quero que você mande um abraço pro maridão, um beijo Obrigada. pro Francisco. Como é que é o Francisco? Charbel. Charbel, pro Francisco. Eu vou te mandar depois a história de São Charbel pra você. Eu quero saber, mande um você beijo se inteirar. abençoado pra eles. E assim, eu sei que o segundo semestre tá aí e eu sei que bomba, certo? Então... Depois me conta quando vai ao ar, que eu vou divulgar pros meus seguidores. Não, eu vou, te mando os cortes. Não, pode deixar. Me manda os cortes. Eu vou te mando os cortes já e você... Bom. Eu te mando o bruto e os cortes, aí você faz o que você quiser lá com a tua coisa. Tá Faço bom? meu rolê. Beijo pra Valentina que tá aqui também, aguentou esse papo todo. 1h38? Abraço Chocada. pro Lucas, que é o nosso background, a Dani aqui é o nosso background também, tá? Beijo pra Fernanda também, aqui da Uniguaçu. Estamos aqui até quando der. Ok? Estaremos aqui juntos. Beijo pra elas, Beijo. abraço pra eles. Obrigado, vocês sabem que eu tô